E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Antes de começarmos, um esclarecimento. A entrevista do dia hoje seria com o economista Marcos Sintra, professor da FGV, integrante da campanha de Pablo Marçal do PRTB. Ele confirmou à tarde que estaria aqui no estúdio, mas estava, como nós conferimos agora há pouco, ao lado do candidato em uma coletiva e não nos deu nenhum retorno. Então, feito esse esclarecimento, vamos para a entrevista do dia com o professor Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Vamos falar do conflito no Oriente Médio. Professor Furriela, boa noite. Boa noite, Denise. Mais nada, muito obrigada pela sua presença, a sua participação aqui no jornal, e vamos falar do ataque sofrido hoje por Israel. Foram 200 mísseis lançados pelo Irã. Netanyahu disse que eles vão se arrepender do que fizeram. O Irã falou que se houver um contra-ataque, Israel também vai se arrepender. Como é que o senhor vê a possível evolução a partir desse momento? Bom, esse momento é o mais preocupante que a gente tem nos últimos anos. Aqui lembrando que o conflito entre Israel e Irã começou em 1979, quando o governo monárquico do Shah Reza Pahlavi do Irã foi derrubado e veio a figura também muito conhecida de Ayatollah Khomeini ao poder. Então, o acirramento começou em 1979. Só que o enfrentamento direto entre os estados nunca aconteceu. Você teve alguns bombardeios pontuais a partir do ano passado, estes mais graves de hoje, e o conflito entre os dois era executado por três grandes parceiros do governo iraniano, patrocinados pelo governo do Irã: Hezbollah, Hamas e outros grupos, principalmente localizados no Iêmen. Então, a partir do momento que o conflito começa entre Israel e Irã, nós temos vários desdobramentos. Um deles é de que um conflito entre dois estados, e não entre Israel e grupos insurgentes, tem outra dimensão. O Irã, apesar de ser inferior militarmente em relação a Israel, é um grande país, um país poderoso regionalmente em termos militares, e se houver um conflito entre os dois, nós teremos uma guerra de dimensões e, com certeza, os Estados Unidos vão ser chamados por Israel a participar do conflito. Então, o desdobramento pode ser terrível caso não ocorra um apaziguamento. Agora, já tivemos outros ataques pontuais, não com essa intensidade como o de hoje, que depois levaram a cessar fogo, continuou a provocação e eles pararam. O Irã tem condições, tem armamento para enfrentar uma guerra de fato com Israel? Bom, Israel é mais poderoso militarmente, mas o ponto é que o Irã, por ser um Estado organizado de muitos recursos, consegue organizar um conflito contra Israel muito mais potente, de maiores dimensões do que enfrentar grupos insurgentes locais, mesmo Hezbollah também é um grupo importante. Então, não acredito numa vitória iraniana, mas acredito, infelizmente, que se a gente tiver aí um grande conflito, um conflito direto, uma guerra entre esses dois países, que nós vamos ter consequências terríveis em termos de destruição física e principalmente humanitária dos dois lados. E mais uma vez o Líbano fica no meio desse conflito todo. O Hezbollah usava o território, tinha acordo para não haver essa utilização da divisa do território como uma área de guerra. Não é? Mas o Líbano sofre uma nova crise, ele que já passou por crise econômica, problemas assim, geográficos também, e agora enfrenta mais essa questão, não é? Sim, desde os anos 50 do século passado, o Líbano passou por muitos problemas, guerras civis, ocupação da Síria. Então, sempre situações que fizeram com que ele não conseguisse se desenvolver. E agora, imagine só, é um território onde parte dele é ocupado por um grupo que é chamado de terrorista por muitos, mas a gente pode chamar de grupo insurgente, que é o Hezbollah, que ocupa e administra parte dentro do território libanês. Então, ele já vive numa situação desse tipo. E tanto é verdade que o conflito de Israel é com o Hezbollah, que é patrocinado pelo Irã, que o primeiro-ministro israelense, em discurso nas Nações Unidas, deixou claro que ele não tem problemas propriamente com o Líbano, mas sim com os grupos insurgentes lá instalados e que são patrocinados pelo governo iraniano.
O Líbano já está sofrendo as consequências. Os brasileiros que moram no Líbano é o país da região que tem mais brasileiros. Agora, como é que o senhor vê a participação dos Estados Unidos nesse processo? Eu já queria remeter, inclusive, a possíveis consequências nas eleições, porque Netanyahu, mesmo com o ataque bárbaro que Israel sofreu no ano passado, já não é mais uma unanimidade. Ele já é questionado pela forma como vem agindo em Gaza, pode transformar parte do Líbano em uma nova Gaza, não é? Então, como é que fica a posição dos Estados Unidos? Bom, o governo atual ainda tem uma posição um pouco mais moderada de apoio a Israel. Deixando claro que o apoio a Israel vai acontecer por Kamala Harris, caso seja eleita, por Donald Trump e até mesmo aí nesses últimos meses da gestão Biden. A diferença que a gente vai ter é se vai haver algum espaço para diálogo com os palestinos. Espaço esse que Joe Biden dá em certa medida. Mas o apoio a Israel é incondicional. Israel é estratégico, significa a presença norte-americana mais próxima, um aliado importante, incondicional, a única democracia da região. Então, caso Israel necessite de um apoio mais efetivo, não somente financeiro de armamentos, como tem tido agora, mas de envio propriamente de tropas americanas, esse apoio virá, independentemente de críticas que o governo americano atual ou até a própria população israelense tem a Netanyahu. Um conflito direto com o Irã, por exemplo, que traz dimensões muito maiores, desafios muito maiores para Israel do que daqueles que ele já está enfrentando, que são muito difíceis, vão fazer com que o governo norte-americano tenha que efetivamente entrar junto no conflito. E aí entra essa escalada que eu mencionei, uma terrível consequência que a gente gostaria que não acontecesse. A União Europeia tem uma postura mais pró-entendimento, negociação diplomática, enquanto os Estados Unidos tenta mostrar que é um aliado de fato a Israel em qualquer condição. Então tem uma diferença de posicionamento aí também. E aí eu queria colocar o Brasil nessa questão. O presidente Lula foi considerado persona não grata em Israel, que é uma situação difícil de ocorrer entre dois países, e ele criticou esse novo ataque de Israel sem criticar o Irã, que participa também dos BRICS. E aí, como é que fica o Brasil nesse processo? A posição do governo atual brasileiro, eu acho que deveria ser um pouco mais neutra. Porque, veja só, tradicionalmente, o Brasil tem uma posição pragmática, uma posição prática, se relaciona bem com todos os países do mundo. Mesmo a gente tendo aí críticas que possam ser feitas a qualquer das partes, e não só críticas ao lado israelense, não. O lado iraniano desenvolve um programa nuclear perigosíssimo, ilegal, irregular e também coloca em risco aquela região a partir do momento que suporta grupos insurgentes, muitos deles grupos terroristas, inclusive. Então não dá para a gente tomar lado aí de forma automática. Então acho que o melhor é sempre aquele discurso a favor da paz, a favor do diálogo, a favor do entendimento, sem tomar posições. Eu acho que o governo brasileiro deveria seguir essa linha, até mesmo também por um outro motivo. O Brasil é uma potência regional aqui na América Latina, mas aquela é uma região sobre a qual a gente não tem interlocução relevante. A gente não tem um papel que a gente possa utilizar para ajudar, para favorecer a pacificação da região. Então, acho que o melhor mesmo é ficar mais no discurso do que tomar posição a favor de um lado ou de outro, mesmo porque os dois lados são criticáveis. Exatamente. Irã vem financiando também terroristas, não só insurgentes, como o senhor ressaltou, e ele ameaçou com essa possibilidade de ataques terroristas também os Estados Unidos, caso tenha uma posição mais participativa nesse conflito. Os Estados Unidos, ele procura ficar só naquele apoio financeiro, envio de armamentos e envio de porta-aviões para mostrar que tem posição. Se Israel for atacado de forma mais enfática por qualquer país da região, no caso do Irã é o de maior risco, que ele efetivamente poderia entrar. Então, essa é uma posição que os Estados Unidos têm. Mas se você tiver um desenrolar, um desdobrar, com influência ou envio direto de tropas americanas para atacar o Irã, para atacar o Iêmen também, que tem grupos insurgentes, para enviar tropas para o Líbano, ou qualquer influência direta, os Estados Unidos se tornarão um alvo ainda maior de ataques terroristas, conforme outros episódios que teve, principalmente aquele do ataque às Torres Gêmeas, que a gente acompanhou de forma assustada há anos atrás e que foi originado de um grupo do Oriente Médio.
É isso, nós ouvimos o Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Uma boa noite.